eu sou a Isa e se você não veio aqui no canal, seja muito bem-vindo. Bora responder perguntinha. Fazia um tempão que eu não abria a caixinha lá no Instagram e também aqui na comunidade de vocês para poder fazer um vídeo aqui de bate-papo, perguntas e respostas. Então eu abri lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue, vou deixar aqui o meu Insta para você me seguir. E aqui na comunidade, gente, tá tudo muito fraco, viu? Tava analisando lá os números quando eu comecei e, por favor, estejam comigo na comunidade, isso é muito importante. Então eu vou responder aqui a todo mundo que me mandou. Agradeço. E se você quer participar da próxima, fique ligada porque às vezes eu abro e aí você pode mandar uma pergunta bacana e eu vou responder. Vou aproveitar para ir respondendo enquanto eu faço a minha skincare, já que vocês adoraram esse tipo de vídeo. Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar é se nós dois estamos trabalhando já aqui no Japão. O que estamos fazendo? Se eu tô trabalhando como babá. Pra quem não sabe, pra quem chegou agora aqui no meu canal, eu era babá aqui no Japão. Trabalhei de babá por 2 anos e não continuo trabalhando como babá. Atualmente eu sou guia de turismo aqui no Japão. Na verdade já faz quase 2 anos que eu trabalho como guia de turismo. Eu comecei a trabalhar por conta das redes sociais. Eu sempre viajei muito aqui no Japão, sempre gostei muito de viajar num geral, não só aqui no Japão. Durante a pandemia, como as fronteiras estavam fechadas por aqui, o Japão incentivou muito o turismo interno, assim como outros países, como o Brasil, por exemplo, e eu acabei viajando e dando muitas dicas de coisas pra fazer por aqui, que eu tava fazendo, tipo, seja restaurante, cafeterias, até pontos pra conhecer, dicas gerais, enfim. E isso começou a despertar um interesse muito grande no público que me seguia, porque eu comecei compartilhando a minha vida aqui e algumas curiosidades sobre o país no geral. Só que daí eu fui mudando conforme o tempo foi passando. E aí isso foi gerando muito interesse. E aí algumas seguidoras começavam a me mudar: Isa, por que você não começa a fazer roteiro de viagem pro Japão, faz um guia, nananana. E isso foi, essa sementinha foi sendo plantada na minha cabeça, foi, até que finalmente eu decidi fazer o meu primeiro roteiro. Então eu vendi o meu primeiro roteiro. E depois disso, gente, só foi assim, foi ladeira abaixo no bom sentido, né? Eu tô brincando. Porque eu não parei mais. Então aí eu comecei a focar, eu fui atrás pra entender como que eu, poderia ser guia de turismo de forma legal aqui no Japão. Fui estudar, fui me profissionalizar, porque isso é extremamente importante quando a gente fala sobre um trabalho, né? Não é só dizer, vou trabalhar e pronto, acabou. Não, então eu fui buscar conhecimento e entender como que eu poderia trabalhar de guia por aqui. E é o que eu faço hoje. Então, além de trabalhar nas redes sociais como criadora de conteúdo, que é uma empresa, eu também tenho a minha empresa de turismo aqui no Japão. Então, esse tempo que eu estava no Brasil, eu continuei trabalhando com turismo aqui no Japão, só que daí, no caso de lá, né, do Brasil, não é todo mundo que me assiste que mora no Brasil. Então é isso que eu estou fazendo aqui hoje, continuo fazendo isso aqui hoje. Eu compartilho mais sobre o meu trabalho, a minha profissão lá no Instagram, então se você não me segue já, @Isabela Borrego, não perca os conteúdos que tem por lá. Eu tô meio sumidinha nesses últimos dias, tipo assim, não tão ativa. Então sim, eu sou empresária aqui no Japão. O Rô também já está trabalhando por aqui. O Rodrigo, ele é meu sócio, então ele é sócio em todas as empresas que eu tenho também. Então a empresa é de nós dois, mas ele trabalha aqui no Japão. Ele conseguiu o trabalho antes mesmo da gente chegar por aqui. E ele também tá trabalhando em Tóquio, mas vocês sabem que ele é mais reservado e eu não compartilho tantos detalhes por segurança também e privacidade da parte dele. Bora pra próxima pergunta. Agora é uma pergunta que sempre tem gente nova querendo saber, os curiosos de plantão, se eu falo japonês. E, gente, se eu falo japonês fluente, não, eu não falo japonês fluente. Infelizmente, eu adoraria falar japonês fluente, mas eita, idioma difícil, viu? Quando eu cheguei no Japão, eu não tinha nem um pouco de interesse de aprender o japonês. E aí, é claro que quando você mora num país, você sente a necessidade, vamos corrigir isso daqui, quando você mora num país que fala um idioma que você não sabe, você sente a necessidade de aprender o idioma local por questões óbvias, né? Você mora num país, o mínimo que você, na minha opinião, tá? O mínimo que você precisa saber é falar o idioma do local. Mas então, quando eu cheguei aqui no Japão, eu não sabia nada. Eu fiz curso de japonês, então eu fiz curso por 5 meses, né, aproximadamente. Me formei e depois eu não continuei por questões de tempo e foco na minha vida. Eu tava trabalhando muito na época, foi lá bem no comecinho aqui do Japão, trabalhava em fábrica, então
eu não tinha cabeça pra continuar estudando japonês. Aí eu meio que fui aprendendo por conta e continuando por conta durante esse período que eu estava trabalhando. O Rô, pra quem não sabe, ele fala fluente japonês, ele nasceu, foi criado aqui, e depois que ele voltou, ele continuou estudando o idioma. E aí, como eu trabalhava num local que tinha muito japonês, muito estrangeiro, eu falava inglês e falava japonês, e isso me ajudou bastante no idioma, principalmente porque todos os meus chefes só falavam japonês, então eu precisava aprender ali na marra. E aí, depois que eu saí, eu comecei a trabalhar de babá e professora de inglês, então os dois idiomas, tanto o inglês quanto o japonês, nunca estiveram longe do meu dia a dia por aqui. O japonês, óbvio, né? Mas o inglês também. E, enfim, isso foi com que eu aprendesse cada vez mais ambos os idiomas. Então, eu não sei dizer o meu nível pra vocês de japonês e nem de inglês. De inglês, eu sei lá, acho que eu sou um inglês avançado, não sei, eu acho que fluente é uma palavra muito forte. Mas japonês, eu acho que eu sou um japonês básico avançado, digamos assim, sabe? Esse ano, inclusive, eu voltei a estudar no começo do ano, parei depois que a gente voltou e quero voltar aí muito em breve, porque no final do ano eu me comprometi a fazer a prova de proficiência do idioma japonês e é uma coisa que eu quero muito fazer. Eu não preciso disso para comprovar nenhum emprego, até porque eu tenho a minha própria empresa, mas é para me desafiar, sabe? Para eu falar, não, eu consegui tirar pelo menos um nível aí e eu quero ver qual dos níveis eu me encaixo. Eu pensei em prestar a prova do N4. Para quem não sabe, são 5 níveis, né? Sendo o 1 o mais avançado e o 5 o mais básico. Então eu quero prestar o N4 para ver como que tá aí o meu nível. E se eu passar, daí ano que vem eu quero tentar prestar para o N3. A próxima pergunta é o que fez a gente voltar para o Japão? E na real que, assim, a gente gosta muito daqui. Eu falei num vídeo quando a gente decidiu voltar para cá o porquê. E assim, o maior motivo de fato é a nossa empresa. Como eu falei pra vocês, já faz um tempo que a gente trabalha com turismo. Eu falo a gente porque o Rodrigo ali também é meu sócio. Então, mesmo que eu que tô à minha frente da maioria das coisas, ele também é meu sócio, então não deixa de ser a gente. Ele investiu nisso também. Então, esse foi o maior motivo, porque na verdade as oportunidades, elas estão bem maiores aqui pra gente. Então, a gente não teve nenhum problema com o Brasil e algo do tipo. Pelo contrário, eu gosto muito, tava muito feliz ali perto da minha família. Porém, o estilo da vida no Japão nos agrada muito. Como eu falei, o trabalho e tudo isso, assim, sabe? Me pega muito estar longe da família, toda essa distância, mas é algo que realmente faz a gente muito feliz, então a gente tem que abrir mão de algumas coisas em alguns momentos da nossa vida, então esse foi o maior motivo da gente voltar pra cá. A próxima pergunta é se eu faço roteiro pra poder conhecer as comidinhas diferentes do Japão. E sim, todos os meus roteiros personalizados, eles são de fato 100% personalizados, então cada pessoa pode pedir de uma forma. Geralmente quando é roteiro especializado em animes, por exemplo, eu já tenho essa dificuldade, porque eu realmente não curto muito essa parte de animes do Japão, com exceção do Estúdio Ghibli. Então, fora isso, o de comida é o que eu mais gosto. Eu também faço tour gastronômico, né? Então, em Tóquio, eu ofereço esse tipo de passeio e em Osaka também. A próxima pergunta é se a gente sentiu alguma diferença morando em cidades diferentes. E sim, no penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei um pouco sobre isso, de que a gente tava sentindo muita diferença de morar em Tóquio, por vários motivos, por várias coisas, assim, aqui em Tóquio você tem muito mais opção, desde estação até coisas pra fazer, a gente tá muito perto de, tipo, Shibuya e coisas do tipo, então pra gente tá sendo realmente muito bom, mas a gente também gostava bastante de morar na outra região, porque era uma região um pouco mais tranquila. Não que onde a gente more não seja tranquila, porque realmente é muito tranquila também, mas não sei, a gente tá bem mais central agora, né? Então tem essa diferença muito grande que agrada a gente. Aproveitar agora, enquanto eu tomo meu iogurte, sério, eu amo esse iogurte, pra responder a última pergunta, que é se eu tenho vontade de ser mãe, se eu teria aqui ou no Brasil. E, gente, sim, eu falo disso toda hora no Instagram, então pra quem me acompanha vai saber, mas eu morro de vontade de ser mãe, tanto eu quanto o Rô. A gente tem muita vontade, isso daí não tá tão longe assim dos nossos planos, sabe? Mas ainda tem alguns anos pela frente, mas não tá tão longe. E não sei se eu teria aqui no Japão e no Brasil. Foi o tempo que passamos lá, agora no Brasil, me deu vontade de ter filho aqui, porque eu gosto do país, eu sinto que aqui é minha casa, sabe? Gosto de tudo, vocês já sabem disso. Mas uma das coisas que mais, assim, me
mexe comigo é de fato a barreira do idioma. Como vocês sabem, eu não sou fluente em japonês. Isso é uma coisa que assim, Isa, mas é só levar uma tradutora, então o Rodrigo com você. Mas não é bem assim que funciona. Você depender de alguém 100%. Não é 100% porque eu entendo algumas coisas, alguns assuntos desses em japonês. Mas ainda assim, o vocabulário médico é muito mais difícil, muito mais avançado e não é o que eu tenho. Então eu tenho que estar sempre dependendo de alguém. Vou estar sempre dependendo de alguém. A não ser que eu encontre uma clínica que fale inglês, sabe? Tipo, que eu contrate uma doula que seja meio doula e também tradutora. Então isso é algo que pega e pesa nessa decisão, porque querendo ou não, sou eu que vou ficar grávida, sou eu que vou estar com barriga, sou eu que vou enfrentar todas as consultas. E resumindo, toda essa questão mexe comigo, porque é desafiador no geral. Também tem a questão da diferença cultural. Então você ter um filho num hospital no Brasil é diferente de você ter aqui. Aqui você tem que procurar uma clínica. Tem todo um processo assim, sabe? Acho que talvez esse seja um assunto para um vídeo que seja só sobre isso de repente, né? Sei lá, viajo assim nesses temas, mas é mais isso que pesa pra eu ter, pesa nessa decisão de ter filho aqui no Japão. E no Brasil, querendo ou não, você tem muito mais liberdade pra escolher o que você quer no parto, na hora do parto. No hospital você consegue, na maioria das vezes, ter sempre a mesma médica. Claro, estou falando do particular, não sei dizer como que é no público isso no Brasil, não tenho esse conhecimento, mas enfim, então se a gente tivesse que ir pro Brasil para ter filho, eu teria que ir até com tantos meses, porque depois de um tempo você já não pode pegar avião, né, grávida. Então assim, envolve muita coisa, envolve meu trabalho, envolve dinheiro, envolve seguro-saúde lá no Brasil, envolve hospital, dinheiro, tudo. Então, assim, as chances de eu ter no Brasil, elas são baixas, mas ainda assim há uma pequena chance, entendeu? E é algo que eu e o Rô, a gente tem que conversar, então a gente vem se planejando já faz um tempinho pra isso, assim, tipo, planos mais pessoais mesmo. E é isso, tudo isso pra dizer que eu tenho muita vontade de ter filho e eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser no Brasil. Mas, gente, acho que é isso, já respondi bastante pergunta pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, respondendo em cada cantinho, pra que vocês fiquem próximas do meu dia todo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, ó. Um beijo!